Bom, vamos dar início aí mais um modo de apresentação, né? Neste caso agora apresentando sobre dimensionamento e rolamentos de um redutor, né, para secador rotativo. O nosso grupo é composto por Carlos Felipe, eu, Pedro Henrique e o Vinícius Barbosa dos Santos. Aqui, primeiramente, a gente tem as nossas considerações iniciais, né? O nosso primeiro, segundo e terceiro eixo, eles têm um diâmetro de 30 milímetros, todos, né? E as suas rotações são 1720, 662 e 179,6 RPM, né? Dos três eixos seguintes. O fator de esforços dinâmicos, né, a gente definiu como 1,25, né, porque ele segue um fator de esforços dinâmicos para máquinas agrícolas, né, que é o nosso caso, um secador rotativo. E neste caso também são máquinas de uso temporário, então tem mais uma designação aí para a gente definir esse valor de 1,25. E o nosso fator de esforços estáticos, né, e segundo o Shigley também, ele foi definido como 1,25, justamente porque ele possui exigências normais, nem muito altas e nem muito baixas, né? Então aqui a gente pode observar as nossas forças resultantes, né, no primeiro e segundo eixo. Aqui a gente pode observar à direita, na figura 1, o empacotamento do nosso sistema, né? E eu quero só ressaltar que quando a gente se refere a rolamento A e B, eu quero dizer que os rolamentos A, eles são à esquerda das engrenagens, e o rolamento B, eles são às direitas, ele é à direita das engrenagens, né? Então, no eixo 1, a gente tem a força resultante radial, no rolamento A em quilonewtons e a força resultante radial no rolamento B em quilonewtons também. E também temos a força resultante axial, né, para o primeiro, segundo e terceiro eixo. Esses valores podem ser observados aí na tabela. Voltando aqui, né, peço desculpas, vale ressaltar que a engrenagem 16, né, a gente pensa ali, mas tem 4 eixos, né? Mas na verdade a engrenagem 16 não existe a necessidade do dimensionamento do sexto eixo, né, lá naquele quarto eixo, e dos rolamentos também. Justamente porque essa engrenagem ela fica acoplada diretamente ao tambor, conforme evidenciado na figura 2 aqui. Essa engrenagem laranja, né, esse engrenamento, ele fica diretamente acoplado no tambor, sem necessidade do dimensionamento direto do eixo e também dos rolamentos, né? Então, aqui já seguindo para a seleção dos rolamentos, né, a gente definiu aí rolamentos fixos de uma carreira de esferas, né? Por quê? Porque eles suportam cargas radiais em intensidade médias e cargas axiais leves, né? Sendo ambas aplicadas simultaneamente, né? Ele é recomendado também para altas rotações e ele tem um custo reduzido e uma grande versatilidade, então por isso ele é amplamente utilizado, né? Conforme a nossa referência aí, que foi o Shigley. Aqui é a nossa capacidade de cargas, né? Chegando aí ao final de todos os cálculos, né? Para o dimensionamento. Vale ressaltar que para o dimensionamento de todos os rolamentos, tanto na posição A quanto na posição B, foram utilizados forças radiais e forças axiais. A gente tem a capacidade de carga dinâmica para o rolamento A capacidade de carga estática para o rolamento a capacidade de carga dinâmica para o rolamento B e a capacidade de carga estática para o rolamento B também. Todas elas em quilonewtons no primeiro, segundo e terceiro eixo. Então, já chegando aqui ao final e determinando já os nossos rolamentos, a gente pode observar os valores dessas capacidades de cargas, tanto dinâmicas quanto estáticas, na tabela. E também já definimos aqui o nosso rolamento, né? Sendo que os rolamentos que estão amarelos, né? Sendo o primeiro e segundo eixo, tanto o A quanto o B, eles foram definidos como rolamentos rígidos de esferas, né? Sendo 6186. E no terceiro eixo definiu-se dois rolamentos diferentes, né, por conta das diferenças aí das capacidades de cargas dinâmicas e estáticas, tanto para o rolamento A e rolamento B. Então, no terceiro eixo, o rolamento A definiu-se um rolamento rígido de esferas sendo 6196, e também para o terceiro eixo, no rolamento B, definiu-se um rolamento rígido de esferas sendo 16006, como pode ser observado aí nessa tabela aí, juntamente com as cores. Por fim, a gente fez um resumo aqui, novamente lembrando, rolamento A é à esquerda, rolamento B à direita. Então aqui o rolamento A e B do primeiro, segundo eixo e terceiro eixo.
Do primeiro e segundo são o 6186, né? Primeiro, tanto para o A quanto para o B, primeiro e segundo eixo. E no terceiro eixo, para o rolamento A e B, eles são diferentes, sendo que no rolamento A é o 6196 e no rolamento B é o 16006. Então, assim a gente chega ao fim da nossa apresentação. Aqui está a nossa referência básica, que foi o Shiga, e agradecemos a atenção aí. Obrigado.